Então, você fala em hebraico, Rabotai. Vocês já ouviram essa expressão já? Ainda não. Rabotai. Rabotai. Os rabinos começam a falar, tá certo? Eles falam, e outras pessoas também que dão discursos, é como se fossem meus senhores. Então, Rabotai. Perachá dessa semana, Berrar Sinai, Berrucotai. Ele é duas parashiot. Então, dessa Perachá, ela dá cita de novo. E falou Deus a Moisés no Monte Sinai, dizendo... A pergunta é, por que nessa frase consta que Deus falou a Moisés no Monte Sinai? Já que nos outros não fala essa frase, porque a gente sabe que ele estava no Monte Sinai. Então, por que nessa frase aqui, dessa Perachá especificamente, está enfatizado que ele está realmente no Monte Sinai? Essa é a pergunta. Bom, a resposta é que o teor da Perachá, do começo dela, é sobre o ano sabático. Então, no ano sabático, a gente tinha a obrigação de descansar a terra. E isso envolvia outros problemas de alimentação, sérios problemas. Então, a gente tinha que ter uma fé realmente muito maior e fazer, de fato, o descanso da terra no ano sabático. Então, daí a ênfase que no Monte Sinai, Deus falou isso a Moshe justamente para a gente fazer o ano sabático. Então, quem tinha, por exemplo, um escravo hebreu, ia trabalhar os 6 anos, no 7º ano ele saía automaticamente. E dos 7 anos do ano sabático de descanso da terra, se contava 7 vezes 7, chegar no 49º ano, que era um ciclo, aí no 50º ano vem o ano do jubileu. Então, nesse ano do jubileu, aí sim eram perdoadas as dívidas, o antigo dono daquela terra que vendeu voltava para ele a sua propriedade. Qual era o interessante dessa história toda? Era fazer permanecer o mesmo estado de situação que o povo entrou na terra de Israel e foi dividido em várias porções pelas 12 tribos, e assim não diminuir tribo e aumentar outra tribo. Digamos, eu fosse da tribo de Naftali, eu comprava um terreno na tribo de Asher. Aí outro comprava lá também. De repente, a tribo de Naftali ia ficar maior e de Asher ia ficar menor. Então, para que isso não acontecesse, no final de 50 anos, aquela terra que eu comprei lá voltava para o antigo dono. E assim a tribo de Asher ia permanecer com a mesma quantidade da sua propriedade. Então, era o equilíbrio que ia se manter entre as tribos de Israel. Então, esse é o objetivo principal das leis de Shemitah. Shemitah quer dizer aquilo que cai. Então, cai por conta própria, e só aquilo que deveria ser então colhido para fazer parte da alimentação. Então, essa é a lei da Shemitah. Bom, é daqui que se aprende a situação, uma explicação no Talmud, que diz que o mundo vai ter uma existência de 7.000 anos. A relação é tirada da Shemitah. Então, 6.000 anos de uma vida como a gente conhece, digamos assim, e no sétimo milênio, uma vida mais parecida com a do Shabat. Deus cria o mundo da ação para você fazer as coisas durante os 6 dias, e quando chega no mundo do Shabat, é um mundo de descanso, repouso e um mundo de conexão com o Eterno diretamente. Então, nesse 7º milênio, se espera essa conexão direta com o Eterno Deus. O Eterno Deus. Então, segundo o Talmud também, um comentário, vai nos dizer lá, desse período de 7.000 anos, tem 7.000 anos, vezes 7, e chega a 49.000. Para a gente chegar depois num 50.000, um jubileu geral, digamos assim. Então, nós estaríamos em que período desses 7.000 anos? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo? Então, segundo uma visão, estaríamos no segundo agora.
numa outra visão, estaríamos já no sétimo, já no final. Já no final. Então, é daqui que vem um cálculo. Daqui que vem um cálculo. Feito não agora, feito desde a Idade Média. Isso consta no livro Sefer HaTemuná, um livro cabalístico da Idade Média. O grande sábio Yitzhak de Min Ako, é Isaac de Ako, entre outros sábios, mas ele menciona bem isso. Aí tem cálculos assim, se nós estamos agora no sétimo período desses 7.000 anos, então quando começa agora? Começou quando o mundo tinha 42.000 anos, que é o final do sexto, para começar o sétimo. Então, se faz um cálculo simples, de 42.000 anos, quando o Adão, dessa nossa época, foi criado, o que tinha para trás? Então, está fazendo 42.000 anos, vezes um ano divino. O ano divino é calculado lá do Salmo número 90, que diz que para Deus, 1.000 anos é como se fosse um dia. Então, enquanto um ano comum tem 365 dias, no ano divino seria 365.000. Então, tu pega esse valor, 1.000, e multiplica por 42.000, que é o período que começa esse ciclo de 7.000 anos, o sétimo ano sabático, ou seja, da sétima Shemitah, vai dar um valor de 15 bilhões e mais umas frações aí. Então, segundo o cálculo lá dos antigos comentaristas judeus, já te chegava a um cálculo que o mundo de hoje, nós temos já uma existência muito antiga, pelo menos de 15 bilhões de anos. E isso se pode chegar, logicamente, a mais, mas o cálculo é feito em cima disso. A outra situação é... Tá, depois que nós chegarmos nesse sétimo milênio, o que vai acontecer nesse sétimo milênio? Digamos que quando acabar o sétimo milênio, o que vai acontecer? Bom, então aqui tem várias especulações dos próprios sábios também. Diz que no ciclo do 50º ano, no ano do jubileu, esse cósmico, vamos chamar assim, teria uma renovação. A gente entra num outro onde, ou então é um tempo enorme aí de dimensão de tempo. Isso é uma coisa. Outra, também é dito que esses 7 ciclos de 7.000 anos tem a ver também com o capítulo 36 de Gênesis, onde é relatado ali a descendência de Esaú. Então, assim como Jacó tem um outro nome que é chamado de Israel, Esaú também tem um outro nome, é chamado de Edom. Edom em hebraico quer dizer vermelho. Vermelho. Ou porque as terras onde ele habitava lá, onde hoje seria mais ou menos o sul de Israel, uma parte da Jordânia, perto de Eilat, essa cidade ao sul de Israel, lá, quando bate o sol de tarde, fica tipo vermelho. Isso é um motivo. Por isso chamaram o mar vermelho de mar vermelho. Seria Yam Suf, em hebraico. E outros dizem, segundo a Kabbalah, que Edom tem uma semelhança com Adão. Então, nesse capítulo 36, lá é falado que existiu reis em Edom antes que existissem reis em Israel. Bom, a crítica bíblica, que é uma ciência
não religiosa, logicamente, que tenta fragmentar o texto da Torá, está vendo? Esse texto, dessa passagem, ao falar que existiu reis em Edom antes que existisse reis em Israel, qual foi o primeiro rei de Israel? Rei Saul. E qual é o tempo de distância de Moshe até o rei Saul, que veio depois? Uns 400 anos, de 300 a 400 anos. Está vendo? Então, é anacrônico. Como que o texto vai estar falando que existia rei em Edom antes que existisse rei em Israel? Porque ele sabia que quando teve rei em Israel. Então, isso seria um anacronismo segundo essa visão da crítica bíblica. Mas, no entanto, lá no final da Torá, na última Perashá, que é Vezot Berachá, onde Moshe está se despedindo do povo e dá uma bênção para o povo, lá é falado Vahi Meler Bishurun Itasef Rashiram. E teve um rei em Israel, quando se reuniu todas as tribos. E quem esse rei? O próprio Moshe. Moshe que estava nessa categoria de rei. Então, o que ele escreveu lá em Gênesis, que existiram reis em Edom antes que existisse um rei em Israel, era antes dele que estava se referindo. Estava se referindo, ou seja, antes de Israel ser uma nação, de fato. A gente só se tornou uma nação, de fato, quando nós saímos do Egito, com a liderança de Moshe. Então, aí que nós nos tornamos uma nação de fato. Então, lá nesse texto do 36 de Gênesis, lá é mencionado alguns reis de Edom, como Bela Ben Beor, que é um nome bem parecido com Bilam Ben Beor. A gente vê que é um nome meio repetitivo dentro de Moab ou dentro do próprio Edom. Bem, então, esses reis que são mencionados lá, só se menciona o nome do rei e depois ele morre e o outro rei que assume. Esse morre e o outro assume. Até que no último rei é falado o nome do rei e o nome da mulher dele. Aí vem o comentário, mas por que só no último rei daqui de Edom se menciona a mulher dele também? Já que nos outros não se mencionou. Então, cabalisticamente, vai ser explicado que esses outros reis mencionados seriam mundos desses ciclos que a gente está falando aqui. Esses mundos foram destruídos e os cacos que sobraram desse mundo destruídos passavam-se para o outro. Até chegar no momento que no último, esse último, quando se fala do rei e da mulher dele, aí sim há um certo equilíbrio. E desse equilíbrio tem a existência do nosso mundo aqui. Que equilíbrio? O equilíbrio entre o feminino e o masculino. Então, se a gente entender, logicamente, o que está sendo dito aqui, e tentar passar isso para de estudos de antropologia, em que fala dos homens da caverna e outras coisas mais, a gente pode ter uma visão como era aquela relação macho e fêmea. A gente vê como era tratado aquilo ali, era puxado pelo cabelo a fêmea, aquele macho animalesco praticamente. Então não tinha esse equilíbrio. Quando chega no nosso mundo, em que o Adão dá início, digamos assim, aí que tu vais ter um equilíbrio do homem e da mulher. Aí que vai ser dito que o Adão representava um ser somente masculino e feminino. Aí ele foi dividido para ficarem de frente, um com o outro, e dessa maneira dá esse equilíbrio. Então, o mundo veio à existência. Existe uma outra colocação que Deus só fala com as criaturas que têm relações
que não é atergo. Isso é uma expressão que vocês podem procurar depois pela internet. Atergo. O que quer dizer isso em outras palavras? São relações que o macho e a fêmea estão de frente um para o outro. Um para o outro. Por exemplo, Deus falou com a serpente. Falou com a serpente. Como é que a serpente macho se relaciona com a serpente fêmea? Ela se enrosca e fica de frente a frente. Deus falou lá com o peixe da história lá de Jonas. Como é que os peixes se relacionam? Também de frente a frente. E no homem também. Macho e fêmea ficam de frente a frente. Já dos outros animais, a gente vê aquela posição que o animal faz quando está coabitando. Então, o equilíbrio, quando surgiu dessa relação equitativa de homem e mulher, é a árvore da vida. O que é a árvore da vida? A árvore da vida, ela é uma representação cósmica do Adão Kadmon, do homem primordial, que ainda não é material. Onde a representação da primeira sefirá, coroa, ficaria aqui em cima da cabeça do homem. Aí viria Chokhmah e Binah, que é justamente o nosso cérebro, lado direito e lado esquerdo. Aí vai continuando. Aí vem Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, que são os membros inferiores, Yesod, que é a parte produtiva, e nos pés, o chão, digamos assim, Malchut, que é o nosso reino. Então, a parte masculina é tida como Chesed, bondade. Mas a que provoca resistência é a parte feminina. Então, temos que ter o equilíbrio entre essas duas forças para a gente ter realmente a existência do nosso mundo. Então, dentro do Zohar, que é um livro cabalístico que vai explicar as parashiot da Torá, essas todas constam do Zohar, e dentro do Zohar você tem alguns livros específicos, como a Iderá Rabá, que é o livro da grande reunião do Rabi Shimon Bar Yochai com seus 10 discípulos. Depois a Iderá Zotá, a sua reunião com 7 discípulos, que é um pouquinho menor. E tem o Sifra Ditzniuta, que é uma linguagem aramaica. Sefer Hatzeniut. Seniut se traduz geralmente não é modéstia, mas aqui todo mundo adquiriu esse equilíbrio, e a gente teve realmente essa nossa existência. Nós estamos aqui. Então, isso é a busca que a gente deve fazer em vida, tanto homens como mulheres, adquirir e atingir esse equilíbrio. Que equilíbrio? Mental, equilíbrio emocional, equilíbrio na tua vida familiar, na tua vida pessoal, contigo mesmo, na vida profissional, tudo em equilíbrio. Para você ter esse alcance verdadeiro de uma vida plena. Então, quando se fala que nós temos os dois instintos, o instinto para o bem e o instinto para o mal, Yetzer Hará, Yetzer Hatov, o que a gente quer? Não é que você vá aniquilar o seu Yetzer Hará, mas saber conviver com ele e fazer com que ele, na sua essência, funcione também para o bem. Para o bem. Aí alguém pode perguntar, mas como assim? Eu tenho esse hará, digamos, fortíssimo. Você é uma pessoa boa? Você é uma pessoa boa? Gosto, por exemplo, Você é uma pessoa sanguinária. Então, como é que eu vou canalizar esse hará? Uma coisa boa,
Sair matando os outros? Não, que vai te dizer, já que você é uma pessoa que tem essa forte tendência, torne-se cirurgião, torne-se um chorreto, faça moa luta, ou seja, moer ele, fazer milagre. Tem coisas que vai envolver isso. Isso é uma coisa. Outra, que é muito importante, é através do Yetzer Hará que uma mulher procura um homem, que o homem procura uma mulher. Se não tiver Yetzer Hará, a gente não tem como fazer uma família. Então, Yetzer Hará é uma coisa importantíssima, importantíssima para a nossa produção e para a nossa sobrevivência. Eu usei esses dois termos, não sei se vocês perceberam. Isso foi que o Freud, em 1900, fez a descoberta do significado dos sonhos. E os sonhos, em geral, têm dois conteúdos. Conteúdo de sobrevivência, estás sendo perseguido ou estás perseguindo alguma coisa. E os sonhos têm a ver com reprodução. E são aqueles sonhos de cunho mais erótico. Mas isso representa o que nós somos em vida. Então, esse equilíbrio que a gente deve ter em vida para tu alcançar, de fato, as bênçãos do Eterno. É tu que vai fazer isso. Alguém me perguntou na esnoga da semana passada a respeito daquele incidente ou acidente, aquela tragédia que aconteceu lá em Meron, na Hillel lá, do Rabi Shimon Bar Yochai. Bom, o que a gente pode falar? Às vezes eu li algumas colocações de vários rabinos da atualidade falando sobre esse assunto, mas sem entrar no mérito do que cada um disse, vamos tentar entender o seguinte: a ideia que nós temos é que se eu pratico o bem, se eu sou uma pessoa dedicada a Deus, eu sou uma pessoa, devo ser uma pessoa abençoada. E coisas ruins não deverão acontecer. Não deverão acontecer. Essa é a ideia geral que a gente tem. Isso que a gente lê no livro de Jó. O que fala o livro de Jó? De Jó diz que o Jó era uma pessoa perfeita, era um servo do Eterno, tinha a vida dele razoável, toda certinha. Aí tem aquela reunião lá no céu, Deus se vangloria perante os seus mensageiros, que ele tem um servo, digamos assim, entre aspas, quase que perfeito aqui na Terra. E aí o Satã disse: mas também tu tens que entender que ele tem de tudo na vida dele. Tira as coisas dele e vai ver se ele vai continuar te servindo. Aí Deus permite que o Satã faça o que ele tem que fazer, aqui enche o Jó de doenças, enche o Jó de desgraças, até que chega ele a perder os filhos dele. E aí os amigos do Jó vão visitá-lo. Em geral, o argumento é esse: Deus é justo, Deus é bom. Então, baseado nisso, Deus não pode fazer uma injustiça. Se você está sofrendo isso, porque é algo de ruim você fez. Essa é a ideia geral de causa e efeito. Mas no final, mas o Jó nunca aceita esse argumento. E o livro vai até chegar no capítulo 40. E lá tem, de fato, o ápice do livro. E o que é dito lá? Então, lá, justamente, o Jó vai falar, melhor, Deus fala diretamente com Jó. Aí tu entende também o significado do nome dele. Iov. Jó é Iov. Aleph, Yod, Vav,
e Bet, Iov. O que quer dizer Iov? Vem da palavra Oiev, que quer dizer aquele que é adversário, aquele que está rivalizando. Então, o Iov seria aquele que estaria rivalizando com a justiça divina. Ele está interpelando a justiça de Deus. Como você está dizendo, mas se eu não fiz nada de errado, por que eu estou sofrendo? Essa é a pergunta do livro de Jó. E para espanto nosso, Deus não dá resposta para o Jó do porquê do sofrimento dele. Porque o livro de Jó demonstra que a grandeza de Deus é incompreensível para nós, porque a gente não tem como entender esse todo do mundo. Então, essa é a resposta do livro de Jó. Então, baseado nisso, o que acontece conosco? Vivemos aqui num mundo que as coisas acontecem. E muitas vezes sem a nossa participação direta. Isso é uma situação. O mundo tem suas próprias leis, digo leis naturais, estou falando. E acidentes acontecem, é tremor de terra, é terremoto, é maremoto, um vulcão que explode, várias coisas, tempestades das mais violentas, enchentes e catástrofes acontecem e a gente tem que lidar como um ser humano com isso. Está vivendo num mundo, entre aspas, hostil à nossa existência, em boa parte. Então, como é que eu vou lidar com essas perdas que eu não vou ter controle? Isso sem falar nas doenças e outras coisas mais. Nesse mesmo aspecto, a gente vai ver situações como essa que aconteceu lá em Meron. Chama-se em hebraico de Sefifut, uma aglomeração assim, muito grande de muita gente. A estrutura, pelo que parece, não comportou aquilo ali. E aconteceu o que aconteceu. Ou seja, não dá para a gente colocar isso aqui na pergunta por que Deus deixou que isso acontecesse. Essa não é bem a pergunta, por que Deus. A pergunta é, nós não estamos fazendo o nosso próprio mundo? A gente não tem obrigação de organizar as coisas. Eu passo um asfalto numa rua, mas embaixo desse asfalto, naquela rua lá, tem uma parte meia oca. Aí passa um carro mais pesado, pá, aquilo afunda e vai para lá para dentro. E que a pessoa morra. Um acidente horrível. Tragédia. Ah, o mundo tem a nossa vivência. Então, olha o que acontece quando a gente tem agora a noção completa. E a gente vai perceber aí que, de fato, nós somos diferentes. Os animais que compartilham conosco essa vivência no nosso planeta, eles têm que lidar também com as mesmas situações de hostilidade desse mundo. Enchentes, vulcão, tempestades e outras coisas mais. E eles também morrem. Só que eles não têm a consciência da perda ou até do ganho, de ganhar alguma coisa. Então, sem essa consciência, o mundo deles está mais embaixo. Mas nós que somos seres divinos, por nós termos essa consciência, como é que eu vou lidar agora com isso? Então, vejamos bem o que Deus fez para nós. Deus nos colocou num mundo de vida animalesca, digamos assim, num mundo da sua natureza, com suas próprias regras, e colocou a consciência na gente. Temos uma consciência divina. Então, a gente sente dor, a gente sente alegria, a gente não esquece, aquilo fica na memória. Então, isso causa vários e vários danos ao nosso tipo de vida. Mas tudo isso é experiência
ou seja, divina na gente. Isso que é falado no Salmo número 8, que Deus nos fez meat melohim, um pouco abaixo de Deus. Então, nós somos seres semidivinos. Então, essa que é a dificuldade. Então, isso que aconteceu lá em Merone, digamos que tenha sido uma falha humana, por não ter esperado o número de pessoas que foram e aconteceu a tragédia que aconteceu. Erro nosso. Mas a pergunta é como é que a gente vai lidar agora com isso? As famílias, coitadas, que perderam seus entes queridos da pior forma, pisoteadas e esmagadas, são coisas terríveis, cara. Esse é o mesmo caso daquelas crianças aí em Santa Catarina, que a gente vê aquele louco que invadiu lá a creche e matou crianças lá e os professores. Que isso? Que coisa mais fora de uma normalidade. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Então, esse é o nosso mundo que a gente vive aqui. Deus nos colocou nesse mundo preenchido por uma visão limitada para pouco, para pequeno, para micro, e a visão limitada para macro, falando em espaço. E também fez um mundo limitado de um passado muito longínquo ou de um futuro muito distante. A gente não tem essa noção, nós temos a noção sempre num quadro. Começa aqui, começa aqui, termina ali. Então, é isso que apenas achar esses ciclos está sendo falado. Então, nós já podemos estar chegando no 7º milênio. A gente conversou isso na semana passada, na nossa aula. Praticamente que isso a gente não vai saber, a não ser quando os eventos forem de fato acontecendo. Mas o que nós temos a certeza é do começo da redenção do povo de Israel. Isso tem certeza. Por que temos certeza? Porque é um fato real. Fato real, a redenção do povo está aí. A existência de um Estado próprio. Então, esse era o maior anseio, desde que o templo foi destruído no ano 70, desde que no ano 132 a gente perdeu a luta contra o Império Romano, com o Bar Kokhba, que tinha apoio, inclusive, do Uribe Akiba. A gente acabou sendo espalhado pelo mundo, aí começou, de fato, um exílio enorme do povo de Israel. Só dessa maneira, a gente voltou agora, representa a redenção. Os 13 princípios da fé judaica que o Rambam colocou, que consta das nossas orações, que é aquela oração chamada Igdal, que a gente lê tanto no sábado de manhã, antes do Baruch Sheamar, e no final do Arbit, de sexta-feira à noite, lá tem 13 princípios da fé judaica. Acho que é o 12, assim, acredito, com fé completa, na vinda do ungido. Para quê? Para redimir o povo de Israel. Então, é essa crença que nós temos. Isso está acontecendo em nossos dias. A redenção está aí. Ela não tem problemas? Claro que tem problema, mas muitos. Mas não é isso que a gente estava esperando. E a pergunta, quem te disse que deveria ser diferente? Bom, a gente fazer uma retrospectiva da história do nosso povo e de situações análogas, e a gente percebeu o que está acontecendo agora. Lá em Isaías 45, o profeta Isaías, que no caso, essa parte do livro dele, os discípulos dele escreveram, chama alguém que nem era do povo de Israel de ungido de Deus, chamado Cores, em português Ciro, rei da Pérsia, que uma política interna do Império Persa, esse rei tinha a seguinte conduta: ele conquistava os povos, não massacrava aqueles povos, queria que eles pagassem tributos, impostos, ainda restaurava seus templos e dizia: agora orem e rezem pelo vosso rei, que sou eu. Me incluam nas vossas orações. E assim ele fez também com o povo de Israel.
Aquele povo que estava lá na Babilônia, não, vocês podem voltar para lá. Fez decreto por escrito e reconstruir. Ainda deu dinheiro do próprio do reino lá da Pérsia para a construção do nosso templo. E os profetas dessa época falaram em linguagem grandiosa do que estava acontecendo, porque é um milagre. Então, mesma coisa no nosso mundo de hoje. Ah, é político, foi a ONU que fez. E daí? E quem diz que Deus não pode usar política a favor dos seus objetivos? Claro que é política. Rei Salomão casou-se com a filha do faraó. Isso era o quê? Política. Rei Davi casou com a filha do Ptolomeu, rei de Geshur. Essa veio ser a mãe de uma das mulheres do rei Salomão depois, que foi ser justamente depois a avó, digamos assim, do Roboão, filho de Salomão, era descendente de quem? Desse rei de Geshur, chama Talmai, em hebraico, Ptolomeu, em português. E aqui a gente pode indagar, como que é o nome desse rei Ptolomeu? O nome grego. Então a gente percebe que desde a antiguidade já se tinha um contato entre esses povos que moravam, que hoje é a Grécia, mas tinha aqueles povos que moravam chama de Ásia Menor, a Anatólia, onde hoje é a Turquia, e indo até a parte da região de Israel. Então, esse rei de Geshur, que veio a ser a mãe do Absalom e da Tamar. Então, o que é isso que o rei fez? Política. Casava com a filha daquele rei lá e assim fazia um pacto de não agressão, um pacto de dever da multa, de muitas coisas. Então, hoje é a mesma coisa. Não é nada diferente. E como Rambam escreveu, a redenção que a gente espera não é para a gente dominar o mundo. Não, não é para isso. Para a gente aumentar, ou seja, para a gente dar a possibilidade com o governo, com autogestão, e que isso vai possibilitar o meu aumento de conhecimento da Torá. Então, esse que é o objetivo da redenção. Se a redenção preenche esse objetivo, então é isso que se quer. Aí a pergunta, mas está preenchendo? Claro que está preenchendo. Basta a gente ver algumas situações. A gente mora aqui na diáspora, uma situação. A dificuldade de falar o hebraico aqui é grande. Aí você consegue ir o estado de desde antes, você vai aprender ali, botar no teu dia a dia. Imagina a tua facilidade para tu pegar um texto em hebraico, para entender a profundidade que tu vai ter no conhecimento. Entre outras coisas, tu vai no supermercado lá, tu vê todos os produtos com o selo caixeiro, carnes mais variadas. Isso é redenção. Hoje tu vai no supermercado aqui no Brasil, como é que fica olhando lá, esse não posso levar, esse não posso levar, aquilo ali. Uma dificuldade enorme. Então, estamos vivendo, de fato, uma redenção. Agora, o que a gente pode discutir, tá? Falta coisa para a gente melhorar? Claro que falta coisa para melhorar. A redenção individual, ela depende de mim. Nem Deus pode fazer isso por mim. Eu que tenho que fazer isso. Eu que tenho que me acordar, eu que tenho que fazer as tefiloto, eu que tenho que botar o tefilim, eu que tenho que preocupar, eu que tenho que estudar, pegar o... Sou eu. Então, eu não posso esperar que chegue alguém e vai me dar isso tudo pronto. Não, se eu não fizer isso, eu não tenho, eu não estou redimido. Agora, a redenção coletiva do povo, aí vem pelas mãos do Eterno também. Vai atuando, fazendo com que aquele povo ali que era hostil contra o povo de Israel mude a sua
seu formato, e assim por diante. Faz uma circunstância toda do mundo, daquele momento propício, fazer com que refugie o povo de Israel, é o que aconteceu. Isso passou 2000 anos para acontecer, cara. Várias vezes na história se chegou próximo um pouco. Tem até um rei, um imperador romano, não lembro agora o nome dele, não sei se era Juliano, depois eu vejo, que ele já existia o cristianismo. Aí ele rompe com o cristianismo, eleva o paganismo de novo à religião de Roma e quer restaurar o templo de Jerusalém. Aí ele manda chamar os judeus que estavam espalhados pelo mundo para fazer essa restauração. E se começou. Aí aconteceu alguma coisa lá, não foi, acho que foi numa guerra que ele foi para o rei morreu. Aí com isso acabou aquela obra, acabou. Então tinha que acontecer uma série de coisas que Deus faz que aconteça realmente uma situação propícia. Então a gente viu aí o que aconteceu em 48, é um desses momentos de milagres divinos. Então, como é dito no profeta Jeremias, chegarão dias que a gente vai dizer, que a gente não vai mais dizer viva o Eterno que nos tirou da terra do Egito, e sim, viva o Eterno que nos tirou e redimiu de todas as nações que ele nos espalhou e nos trouxe aqui para a nossa terra. É o que a gente está vivendo hoje. Nós temos aqui vários e vários pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, em lugares os mais... Eu não penso que tinha judeu, lá morava um judeu, né? E agora tem a possibilidade de estar retornando para a terra de Israel. E nós, brasileiros, principalmente, fora outros países da Latinoamérica, que tem essa situação de descendência daqueles judeus que foram forçados pela Inquisição a se converter ao cristianismo, de estarem voltando agora, cara. Isso é outro milagre depois de 500 anos. É inacreditável. Então, justamente isso é o que a Perachá está falando agora. Aqueles ciclos, e estamos completando um ciclo agora, que é justamente a existência do povo de Israel. Só para gente terminar, a gente vai perceber como, de fato, esse povo de Israel, coletivamente falando, mais uma vez, recebe as bênçãos do Eterno. Por exemplo, essa pandemia que está aí no mundo inteiro, no país do mundo inteiro que acabou agora a pandemia, eles venceram a pandemia, tanto país no mundo, com situações econômicas ou mais desenvolvidas, melhores do que Israel, não conseguiram. Então, isso é o que diz o Kadish. Quando o nome de Deus é santificado. Então, quando a gente consegue fazer coisas certas, santifica o nome do Eterno. Quando, porventura, Haz Shalom, fazemos coisas erradas, isso vai profanar o nome do Eterno. Então, eu vou deixar agora para a gente fazer as nossas perguntas. Está aberta a pergunta. Fabinho, tudo bom? Tudo bom. É assim, na verdade não é uma pergunta, é uma curiosidade. Eu peço até desculpa, né, antecipada, porque eu vou tocar o assunto, a questão foi apenas uma especulação, né, que eu ouvi, não vou dizer que é o que não é, né? A primeira coisa, a primeira situação é a situação do que aconteceu lá com o pessoal lá em Israel, né? A primeira situação foi que foi um pedido do próprio Shimon Bar Yochai aos seus discípulos, que esse dia, que ele sabia que ele ia morrer, no caso, ele pediu que daquele dia em diante se celebrasse um dia de alegria e júbilo, no aniversário de morte dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu ouvi, caso especulação, repito, que antecedendo os dias de Machia, 45 justos perderiam suas vidas em Israel.
eu ouvi essa especulação. Aí eu queria só lhe perguntar se o senhor ouviu. Eu ouvi também. Mas eu acho que a relação não está correta, na minha opinião. Certo. Isso me lembra muito a situação na década de 90. Década de 90, já faz o quê? Uns 20 anos ou mais. Veio aqui em Belém um embaixador de Israel. Embaixador de Israel. E nessa época, Israel estava um governo de esquerda. Governo de esquerda. Aí estava naqueles processos de fazer paz, acordo de paz, com o mundo árabe, com o palestino, de entregar terras em prol desse acordo de paz. A ideia era essa. Aí, quando o embaixador chegou, era um período que ia se ler uma Haftarah, lá na Perashá Ekev. E a Haftarah era uma leitura do profeta Isaías. Eu acho que o capítulo, não lembro agora se era 58, uma coisa assim. Aí, no capítulo do profeta Isaías, lá estava escrito, e diz assim, que de ti mesmo sairiam as pessoas que iriam te destruir. Maharivai, o que vão te destruir. Aí, alguém da nossa comunidade aqui, estava lá, era um Shabbat, a Seudá, cheia de gente lá, a visita do embaixador de Israel. Aí deu as palavras dele, né? Aí essa pessoa se levantou e pediu a palavra. E fez a pergunta para o embaixador, dizendo que o embaixador e o grupo dele, no caso da esquerda, lá de Israel, é que estavam então para destruir o povo de Israel, fazendo esses acordos de paz, dando terras em troca. Em troca. Uma pergunta séria e estava se confrontando com o texto. A resposta que o embaixador deu. Disse, olha, o que falou o profeta Isaías é pura verdade. Mas a interpretação do texto, quem está dando és tu. Quem está dando és tu. Ao dizer que nós estamos fazendo coisa contra o que o profeta falou. Então, a mesma coisa acontece hoje. O que é falado no Zohar, em situações aqui e ali, são situações. Agora, a aplicação dessa situação no que está acontecendo é uma interpretação nossa. Isso é uma interpretação. Eu também ouvi, Mozinho, tem um rabino famoso, não posso falar o nome que está na internet, está falando, Rav Kanievski. Rav Kanievski é, na atualidade, o rabino líder da geração, Ashkenazim, Faradim, em geral. E está escrito que o filho dele perguntou, papai, isso no Shabat agora, depois do... Como é que a gente pode explicar uma coisa dessa? De pessoas boas, pessoas que cumprem Torá, pessoas que foram fazer um evento religioso também, que é a comemoração do falecimento de Shimon Bar Yochai, e morrer dessa maneira, esmagado, de pisou. E falou com o Celeste, a resposta está correta. E falou que a gente deve aumentar o nosso guardar de mitzvot, o nosso estudo de Torá. Também isso é uma constante, verdade. Mas no final ele disse, ele acrescentou que deveriam tomar muito cuidado com como é que eu posso dizer? Com o comportamento das mulheres. Ela botou isso. Eu estava lendo e a Carol, a mulher, estava aqui. Ela disse, tinha que cair nas nossas costas. Tinha que cair nas nossas costas. Essa situação realmente é difícil. É difícil. Então, é difícil a gente dar uma resposta clara para uma situação dessa que aconteceu. Que a gente pode entender aquilo que eu falei no começo. Situações que acontecem nesse mundo, ninguém está a escape, nem de um lado, nem do outro, mas como que a gente vai reagir a isso? Essa é a situação. É justamente, né, Bino? Esse dia colocaram na internet, só para concluir, a morte daquele rapaz que morreu, que ele e tudo. Eu disse, olha, fatalidade. Aí ela falou, porque Deus em primeiro lugar e tal. Eu falei, ele estava trabalhando. Ela disse, então, aí ela falou dizendo que era Deus. Então, deixe seu trabalho, depois tu me liga o que acontece contigo. Porque a fatalidade é para todos. Está aí à mercê.
É Por verdade. isso que eu lhe falei que foi uma especulação. Eu vi a exposição e resolvi conversar com o senhor. Obrigado. Nada, Gozinho, um grande abraço. Rabino, Luiz, Pastor Luiz. esse livro aqui fala sobre isso. É isso, imortalidade, ressurreição e idade do universo. Fantástico. Exatamente isso. Sobre Que cálculo. sobre Tirei, né? Tirei, o mundo foi criado em pensamento, Nissan ele foi criado de fato, aí ele vai falar sobre o Big Bang, né? 15 milhões de anos. Ele Isso. faz uma interpretação, esse rabino, Que Kaplan. esse aqui é o Kaplan, né? Mas o Isaac Diaco, Isso, dentro do livro, tá certo. ele é que escreve realmente sobre essa interpretação dos 15 bilhões, né? Que é uma comparação com o Big Bang, que a ciência comprova, né? Chega hoje e diz. Ele usa a Torá, né, rabino? É. Ele usa só a Torá. Isso, e chegou isso na Idade Média. Olha, Era uma coisa, falar em bilhões de anos, como uma coisa dessa é inacreditável. né? O cara não tinha, ele não tinha instrumento para poder quantificar isso. É. Então, aí a gente chega à conclusão de que a Torá realmente tem toda a informação. É. A Torá é o DNA do universo. É inacreditável, senhor O Luiz. DNA do universo. É fantástico isso. Eu sou apaixonado Cada por vez esse livro aqui. Esse livro A é gente fica fantástico. perplexo de ver essas realidades sendo comprovadas e nos dá, como comentei com alguém, esse norteamento de saber que o mundo tem um começo dessa maneira, tem um domínio do eterno e tem um caminho a ser seguido também. Então, te dá realmente uma sensação de pé no chão do que a gente está fazendo. Não é nada tão espiritual assim, né, Rabino? É verdade. A realidade ela é uma comprovação espiritual. Existe como é que fala? Uma conexão espiritual no mundo real. É, Não é? também. E senão a gente não está separado, porque tudo é espiritual, a Terra é espiritual, ela foi criada espiritualmente. Né? Deus criou espiritualmente. Então, o que normalmente acontece é essa dualidade, né, das pessoas, das religiões, colocarem o lado de cima como um lugar separado e aqui um outro lugar separado. Não existe isso. Existe uma conexão plena de toda essa realidade. Né? Verdade. É isso aí, com certeza. É aí que entra a árvore das vidas, Rabino, no caso, para essa conexão, né? É, lógico, essa conexão. E cada um daqueles mundos que a gente falou é um tipo de árvore que é colocada para aquela existência lá. É um modo de guardar a Torá de fantástico. Perfeito. A Torá sempre existiu nesses mundos, né, Rabino? É verdade. Podia ser colocado assim, dessa forma? A Torá ela sempre existiu nesses mundos? Existiu esses mundos, claro. O que mudava é só a forma de você lidar com ela. Aqui a gente está nesse plano físico, tem as mitzvot, se dá dessa maneira, tem as narrativas que tu vai ler, isso aqui, os ensinamentos que vêm dessa maneira. Já em outras dimensões, se dá de um plano diferente. Bacana demais isso, é fantástico isso. É fantástico. É muito bonito. Para mim, ainda é um pouco difícil de compreender determinadas coisas. Aquele livro Sefer Yetzirah, eu parei de ler ele porque ele preciso ter um pouquinho mais de conhecimento para poder entender o livro. Então, eu preciso conhecer mais de Torá, preciso conhecer mais de Kabbalah para poder ler com a profundidade que ele te transmite. Né? Medita, esse livro ele é tão, enfim, curto. O livro é uma página, 2 páginas. As explicações são tão grandes que virou o livro que é, um livro grande. Eu tenho ele aqui. É um livro grande. Eu comecei a ler ele, parei, mas eu não tenho condição de ler. É difícil, mesmo com todas as explicações que foram dadas, é de difícil entendimento. Fala que é o livro de Abraão, esse, né? É o livro de Abraão, exatamente. É verdade. Né? Abraão escreveu... Lá em Bereshit 1:5, se não me falha a memória, né? Uma coisa assim, que fala dele de forma encoberta.
Muito bem, isso. Liga pro Forrômio, Luiz. Homem, aqui é o nosso cabalista aqui em Belém, rapaz. O Rabino aí, ó. O Rabino é cabalista, pô. É, Não, mas eles são assim, ó, os dois, ó. Ele é cabalista. é verdade. É só ficar prestando atenção no que ele fala que você pega. Na verdade, o que eu não gosto de colocar, que às vezes eu vejo algumas pessoas colocando, é essa, como se tivesse uma dicotomia de Torá e Cabalá. Não existe diferença. É a mesma linguagem, é o mesmo estudo. Tá? Só que é uma vertente mais aprofundada. O que tem de errado nisso? Nada. Sim. Sai do literal, né, Rabino? É porque às vezes fala, não, eu não quero Torá, eu quero só Cabalá. Não existe isso. Como que vai ter que querer só Cabalá sem Torá? Torá e Cabalá é a mesma coisa. Tem Cabalá sem Talmud, Rabino? Tem, o Cabalá está no Talmud, esse Sefer Yetzirah, Então, ele é mencionado no Talmud, cara. não, Então, pois tu é. vê a Então, não utilidade existe, que né? tem desse assunto aí. Quando você estuda Cabalá, você está estudando Torá e Talmud, porque Exatamente. faz parte da Torá também. Está tudo conectado um com o outro. Tudo conectado, exatamente. Tudo A conectado. Halahá pega o vácuo, pega, Rabino. A Halachá? Sim, Ela claro. pega o vácuo aí. A Halachá é a base. A Halachá tenta te colocar que dentro desse multidimensional de textos, hipertextos, coisas para tu entender, aí fica perguntando, e o que eu vou fazer? Não, vai na Halachá que ele é específico, vai fazer assim, 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 assim. Até para envolver também aquele que às vezes não tem muito conhecimento a entender. Se a gente já tem dificuldade, imagina aquele que tem menos estudos para isso. Ele vai cumprir o quê? Dá uma rabacá para ele, ó. Faz dessa maneira, é assim. Não, faz isso. Ele vai e faz. A parte prática é uma forma didática de você lidar com o estudo, né, Rabino? Para entender o que está sendo transmitido, né? Exatamente. Acho que é essa. E inversamente proporcional também. É. E dá o estudo para aquele que tem uma captação maior e para aquele que tem uma captação menor. A capacidade é menor de... Tu tem que saber me chegar nele e passar a informação para ele, cara. Então, essa aqui é... Esses vários níveis que a gente tem de estudo de Torá, visando isso, cara. Tem gente que gosta só do literal e prefere ficar... é um estudo, não está errado. Outros gostam daquele soldo, do místico, também não está errado. É o que vai preencher o coração dele, é aquele tipo de estudo. Então, dá para ele também, isso também é Torá. Sim. É assim, cara. Aqueles 4 níveis ele escolhe, né, Rabino? Ele se identifica, né? Cada um vai ter uma afinidade com esses 4 níveis. Existe aquelas formas de interpretação, né? Calva Homer, um que bate com o outro. Como é que é? Eu estou falando que tem os níveis, né, que os rabinos criaram, né? O Calva Homer, né? Que é a inferência menor para o maior, do maior para o menor. Pegar os dois textos e bater um com o outro, que eu esqueci o nome agora. Tem vários... Dentro do Pardês, ainda tem as formas de você fazer a interpretação. O Livis Barelo, lá no Sidura, que a gente tem lá, acho que é a página 98, se não me engano, ele traz essas formas de você interpretar o texto. Carlos Varroma é uma delas, entre outras. Gezerá Shavá, um texto aqui falou um tema, mas não explicou direito. Aí tem uma palavra usada aqui. Aí tu vai para um outro texto, de outro tema, mas a palavra é a mesma, daqui está aqui. E daqui está bem explicado? Então, daqui se aplica a explicação daqui, tu bota nesse texto aqui. É fantástico, é uma coisa assim de mente profunda. E os caras conseguiram fazer isso há 2.000 anos atrás, Rabino. E a gente fica quebrando a cabeça até agora, pô. É verdade, a gente está quebrando a cabeça até agora. O senhor falou do Sefer Yetzirah, que é difícil. Eu tenho uma certa dificuldade com o Sefer Habahir. Barrir. É difícil para ter um entendimento dele. O estudo de Kabbalah é um estudo mais aprofundado, né?
que a linguagem muda um pouco também, se usa uma linguagem, às vezes, poética, uma linguagem romântica, mas está falando de assunto seríssimo. E assim é. Agora, se o senhor tem essa dificuldade, hein, Luiz? Imagine nós, irmão. Mas faz parte, mozinho. Deus deixou essa dificuldade para todos. Aqueles que têm mais estudo, digamos assim, não quer dizer que eles sabem tudo de jeito nenhum. Eu costumo dizer, tenho 40 anos de Torá, às vezes tem coisa que eu nunca ouvi falar disso. Eu já venho estudando Torá há 40 anos, e agora que eu descobri tal assunto, e assim é. E assim é. Bem, então, amigos, vou desejar para vocês um grande Shabat, um excelente Shabat, a todos que estão com a gente aqui. Que Deus possa sempre abençoar, trazer esse conhecimento. Nós não sabemos as coisas de Deus, só compete a nós fazer orações por esses que, infelizmente, morrem por situações mais inacreditáveis, como Merona, e depois um outro atentado que teve lá em Jerusalém, mataram outro rabino lá também. Esse do Brasil, coisas inacreditáveis. Então, que Deus possa sempre nos abençoar, manter realmente o nosso estudo voltado para Ele. Digamos todos amém. 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 Muito Um obrigado. abraço para todos vocês aí. Shabbat shalom. Amém. Boa noite, boa noite. Shabbat Amém. Boa noite. Shalom para você também. Shabbat shalom. Tchau, tchau. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. E aí, Ulisses? E aí, rapaz? Aí, campeões. Rapaz, tu tá